Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Estou aqui mais uma vez para falar de Byung-Chul Han. Quero voltar a falar do livro dele, cujo título é Infocracia, e hoje eu quero falar de um capítulo deste livro que tem o mesmo nome do título, Infocracia. Então, lembrando que Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 59 e que vive na Alemanha desde os 22 anos de idade e é um filósofo que se dedica a analisar fenômenos do mundo contemporâneo e, claro, ele prova isso a partir do título desse livro, né? Ele está dizendo que um novo regime político está sendo implantado na atualidade e ele chama esse regime político de infocracia e a gente vai explicar hoje o que é isso. Esse livro chamado Infocracia, cujo título é Digitalização e a Crise da Democracia, é um livro publicado originalmente em 2021 na Alemanha e traduzido já em 2022 no Brasil pela editora Vozes. E nós vamos então hoje, como já prometi, analisar o capítulo Infocracia, começando, claro, pelo conceito de infocracia. E ele diz assim: a digitalização do mundo, da vida, avança implacável. Submete a uma mudança radical nossa percepção, nossa relação com o mundo, nossa convivência. A digitalização. Ficamos atordoados pela embriaguez de comunicação e informação. O tsunami de informação desencadeia forças destrutivas. Abrangem também, nesse meio tempo, âmbitos políticos e leva a fraturas e disrupções massivas no processo democrático. A democracia degenera em infocracia, né? Quer dizer, em tese, a palavra democracia significa governo do povo, né? Demo é povo, kratos, governo, né? Ele está dizendo que não vivemos mais, não podemos mais viver na democracia, no governo do povo, né? Que, claro, também é uma impossibilidade, né? Não há governo do povo, né? Existe uma forma de governar indireta. Elegemos representantes e esses representantes, em tese, nos representam, mas a gente sabe que os representantes não nos representam, né? Na maior parte das vezes, né? Esse é o discurso para ser eleito, mas na prática nem sempre representam essa instância social, política que votou, que colocou esse candidato ou candidata lá. Bom, mesmo tendo limites, a democracia me parece que ainda é a melhor forma de governo, né, que a gente conhece. Ela está se degenerando, de acordo com Byung-Chul Han, em infocracia, o governo da informação. Ou seja, quem tem informação governa. Governa do ponto de vista econômico, governa do ponto de vista político, né? Ter como comprar as informações ou ter como produzir meios para gerar informação produz poder, né? E poder comprar essas informações também produz poder. E claro, as pessoas efetivamente estão usando essas informações. O nosso mundo está passando por transformações e a principal é essa. Vivemos não em uma democracia, mas em uma infocracia. Como é que ele vai desenvolver esse argumento? Então ele vai dizer o seguinte, que houve uma época anterior a essa. Que época era essa? Uma época não digital, uma época em que as informações eram vinculadas, por exemplo, por outros meios, como o livro, né? Então, por exemplo, ele vai fazer uma comparação entre o livro e a mídia digital. Vamos olhar aqui, ó. Sem a impressão do livro, não teria sido possível haver o esclarecimento que ele escreve aqui em letra maiúscula. Ele está se referindo ao iluminismo, né? A um movimento político e cultural que tem o seu momento mais importante, expressivo, o seu auge no século XVIII, mas é um movimento que continua repercutindo nos séculos XIX e XX, né?
Então, sem a impressão do livro, não teria sido possível haver o esclarecimento, o iluminismo, que faz uso da razão, do pensamento raciocinante, né? Então, o que o livro faz? O livro é, fundamentalmente, um livro... Claro, eu não estou falando de literatura, de ficção, eu estou falando de um livro acadêmico, de um livro de produção de conteúdo, né, de algum tipo de conteúdo. Ele faz uso da razão, né? Então, por exemplo, eu tenho um livro de historiografia, né, que é a minha área de especialidade profissional. O que é um livro de historiografia? É um livro onde se argumenta sobre o que teria acontecido num determinado momento da história. E esse argumento é um argumento complexo. Eu tenho que citar diversos autores, eu tenho que citar autores e autoras que eu concordo, que eu não concordo, eu tenho que citar documentos, uma variedade de documentos, e ainda tenho que eu argumentar, analisando documentos e autores e autoras, para demonstrar o que provavelmente aconteceu num determinado momento da história, num determinado espaço geográfico ou cultural, certo? É assim que funciona. Então eu uso a razão, eu uso o raciocínio, né? Então ele está dizendo que o livro é fundamentalmente uma instância que utiliza o pensamento raciocinante. É necessário pensar, é necessário ser capaz de encadear ideias, é necessário saber pensar de maneira lógica, né? Aí ele diz, as mídias eletrônicas de massa destroem o discurso racional, marcado pela cultura livresca, produzem uma midiocracia, né? Me parece que dá pra gente fazer um trocadilho aqui, né? Midiocracia, uma palavra que está querendo expressar o mérito que vem pela habilidade que a gente tem para usar a mídia ou para ser manipulado pela mídia, mas também dá para brincar com a palavra midiocracia e fazê-la se transformar em mediocracia, né? O governo, o mérito dos medíocres, né? Então vamos lá, as mídias eletrônicas de massa destroem o discurso racional. Por quê? Porque as mídias eletrônicas funcionam a partir de algoritmos, não funcionam a partir do raciocínio racional ou do pensamento raciocinante, né? Máquina não raciocina, né? Ela usa e manipula, né, algoritmos, ou processa dados, né? Às vezes ele usa a expressão dataísmo, né? Quer dizer, se produz dados, se usa esses dados, se abstrai a partir dos dados. Mas é um raciocínio mecânico, não um raciocínio como, por exemplo, aquele que um ser humano é capaz de produzir. Depois ele faz uma citação interessante. Em seu texto, Divertindo-nos até Morrer, o teórico das mídias estadunidense Neil Postman mostra como o entretenimento leva à decadência da faculdade de julgar humana e lança a democracia em uma crise. Então, as pessoas hoje, elas não raciocinam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posto, faz 2 anos e meio que eu posto toda semana 2 vídeos. Então eu escrevo, eu primeiro leio livros, depois a partir desses livros eu construo roteiros, ou seja, eu tenho que pegar essa informação que eu obtive a partir de leitura, né? Então eu tenho que estar lendo permanentemente, né? Porque imagina você ter conteúdo para gravar 2 vezes por semana, né? Lançar vídeos inéditos 2 vezes por semana. Eu faço o roteiro, gravo e publico, né? Então eu esperaria, por exemplo, que as pessoas concordassem e dissessem, olha, eu gostei desse vídeo por causa disso, 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 ou que elas discordassem. Olha, eu não gostei desse vídeo, eu não gostei desse argumento por causa disso, 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 disso. Isso não acontece. As pessoas ou elogiam ou me atacam. Mas tanto o elogio como os ataques, eles são produzidos sem nenhum fundamento. Quer dizer, eu gostei. Por que eu gostei? Porque eu gostei. Porque me fez bem, porque foi útil. Por que eu não gostei?
eu suponho que a pessoa não goste dos meus filhos porque se sentem incomodadas, elas devem pensar de uma forma diferente, mas não tem argumento, né? Eu lembro que no início, quando eu comecei a produzir o canal, quando eu tive a minha primeira experiência de ser atacado por um hater, eu tive a atitude inocente de dizer, mas e aí, por que você está dizendo isso? Por que você pensa dessa forma? E o sujeito não tinha argumento, ele só queria me agredir. E quanto mais eu perguntava e chamava para um debate, mais ele me agredia, né? Até o momento em que eu deletei o sujeito e os posts dele do meu canal. Essa é outra coisa que eu não entendo também. Eu nunca fui atacado no meu canal, fui atacado várias vezes, mas em nenhuma delas eu fui atacado por uma mulher. Em todas elas eu fui atacado por homens, né? Então, é um dado interessante. Eu não sei a razão disso, né? Ou posso supor qual seria a razão disso, mas talvez os homens sejam muito mais competitivos, eu não sei, né? Muito mais incapazes de lidar com o pensamento alheio, eu não sei, sinceramente eu não sei, mas foram diversos ataques e todos eles empreendidos por homens e sempre sem nenhum argumento. Não tinha uma razão, ou pelo menos essa razão nunca foi expressa. Talvez não tenha sido expressa porque ele não sabia, né? Isso é bastante característico do mundo contemporâneo. As pessoas sentem amor ou sentem ódio, mas elas não, via de regra, né, não raciocinam sobre o porquê que gostam ou porquê não gostam de algo, né? E os computadores, né, os algoritmos, as inteligências, ou a inteligência artificial usa isso, ou é usado, né, por pessoas. Esses dados são utilizados para manipular o comportamento das pessoas, o comportamento eleitoral, no caso aqui, já que estamos falando de infocracia. Depois, um outro tópico interessante é a questão da comunicação. Então ele diz assim, ó, o comportamento eleitoral é influenciado, assim como o comportamento do consumo, em níveis inconscientes, né? Corroborando o que eu vinha dizendo até agora, né? Então, por que o sujeito vota num determinado candidato? É irracional. Se você tentar discutir com eleitores e eleitoras, tanto no sentido de dizer, ó, esse candidato, essa candidata não é boa, ou esse candidato ou candidata é bom, é boa, esse sujeito normalmente não tem argumentos. E o outro partido, o que ele fez de melhor? Né? É sempre assim. Rapidamente todo mundo é chamado de fascista, todo mundo é fascista, né? Todo mundo é nazista na atualidade. Mas essa é uma forma também de dizer, ó, eu não quero nem saber o que esse cara é. Ele é fascista, é uma coisa ruim, dane-se, né? É uma coisa que está funcionando dessa forma, né? Ou seja, é uma questão irracional, por isso que não é possível discutir política com pessoas numa situação como essa, né? Primeiro porque elas não estão mais, não desenvolveram desde a infância, como aconteceu, por exemplo, eu que sou já uma pessoa já com uma certa idade, né, eu sou quase um idoso, eu fui criado numa sociedade em que existiam livros, né, uma sociedade que não tinha internet, que não tinha computador. Então, durante a minha infância, a minha adolescência, apenas depois de a certa altura da juventude, é que o computador foi inventado, começou a ser difundido, né? Não inventado, mas talvez produzido em grande massa, né? Então, a minha formação é uma formação baseada em livros, e continua sendo até hoje, né? Mas, claro, eu também gosto de navegar nas redes sociais, eu também gosto de comprar as coisas à distância, claro. Há uma vantagem nisso tudo, mas a desvantagem é que os nossos dados são coletados e há sempre uma intenção de manipular os nossos gostos, as nossas opiniões, e a gente precisa ter consciência disso para poder reagir razoavelmente a isso que está acontecendo, né? Então ele diz assim, ó, esses dark ads, que ele chama de anúncios sombrios, otimizados pela psicometria, a aferição de comportamentos psicológicos, de gostos, né, constituem um perigo para a democracia. Todos recebem uma notícia diferente, pelo que a esfera pública fica fragmentada.
grupos diferentes recebem informações diferentes que não raro se contradizem. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: as informações sobre o sujeito são coletadas, se sabe qual é o gosto desse indivíduo, se sabe qual é a inclinação ideológica, política desse sujeito, e um tipo de propaganda específica, um tipo de informação específica direcionada para essa pessoa, né? Então, se você já provou que acredita em fake news, as pessoas vão tentar ficar direcionando fake news para você, né? Se você já provou que não acredita, que não cai nessa cilada, né, que você rejeita, ele não vai oferecer isso para você, né? Os meios digitais sabem que tipo de pessoa você é, né? Sabem em que tipo de candidato você votaria. Então eles não vão correr o risco de ficar trazendo informação sobre um determinado candidato que vai lhe ofender e causar desconforto. Pelo contrário, vai trazer as informações que você gosta para você se sentir feliz e continuar dentro dessa bolha de relacionamentos e também de informações e de pensamento político. E ele diz ainda: os dark ads contribuem com a cisão e polarização da sociedade e envenenam um ambiente discursivo, né? Então, é interessante a gente falar assim: a sociedade está polarizada, tá no Brasil, está na Europa, está nos Estados Unidos, mas a gente só interpreta isso como se fosse um fenômeno do mundo contemporâneo, um fenômeno social, um fenômeno político, econômico. E mas o que parece que a gente não está prestando atenção é que esse fenômeno político, econômico, se vocês quiserem, ele é produzido por inteligência artificial, é produzido pelo tipo de informação que está circulando entre nós, né? Nós estamos sendo manipulados em termos de informação, estamos recebendo o tipo de informação que queremos receber. Como é que eles sabem disso? Pelos likes que você dá para determinada notícia e pela rejeição que você faz em relação a outras notícias. E ele diz ainda assim: exércitos de trolls intervêm nas campanhas eleitorais ao programarem fake news e teorias da conspiração calculada, né? Se tal candidato ganhar, o Brasil vai virar isso, vai virar aquilo, né? E as pessoas acreditam nisso, né? Elas estão com medo, mesmo que depois essa informação seja desmentida. Primeiro, ela não vai ser corrigida em todas as instâncias. Segundo, que ela já produziu um efeito, né? Já produziu um efeito destrutivo em relação a determinado candidato, a determinada ideologia política, né? Então, as pessoas só querem capitalizar politicamente essas informações e pronto, né? Elas não estão muito preocupadas com a veracidade das informações, estão preocupadas em tirar proveito político da crença que as pessoas têm que determinadas coisas podem acontecer ou não. E por fim, na disputa eleitoral, como guerra de informação, os assim chamados memes desempenham um papel central. Por quê? Porque o meme é um tipo de informação visual e muito rápida, né? Então, através dos memes, eu adoro meme, né? Eu coleciono memes, eu tenho vários memes guardados, sobretudo os memes da pandemia, né? Eu adoro, eu gosto dessa trollagem, né? Com os amigos e amigas, de mandar figurinhas, de mandar memes, né? Adoro isso, mas é isso, quer dizer, as pessoas literalmente estão emburrecendo, no sentido de que você não escreve mais uma informação analisando determinados dados, analisando pontos de vista. Você bota uma figurinha e lança. E com ela você tem a ilusão de que conseguiu ali configurar toda uma forma de pensamento, né? Então está tudo sintetizado ali. E por isso o meme é poderoso, né? Por isso o meme é legal, é divertido, é interessante. Mas vamos lembrar, né, que isso não ajuda a desenvolver o pensamento raciocinante. E o pensamento raciocinante é muito importante para que a gente consiga votar de forma razoável, né? Não só votar, claro, a gente consiga viver, a gente precisa se contrapor a toda essa onda de consumo, precisa se contrapor
a essa oferta infinita de produtos para consumo que é colocado diante da gente o tempo todo, tá bom? É isso aí, esse foi mais um vídeo. Eu espero então encontrar você num próximo vídeo, onde a gente vai falar de um outro capítulo desse livro fascinante de Byung-Chul Han. Um abraço e até lá!